existem alguns problemas para o estudo da cronologia bíblica. Alguns autores mais antigos, eles colocaram excessiva confiança na construção de cronologias fundamentadas em genealogias, tá? A construção de cronologias bíblicas fundamentadas em genealogias. Qual o problema da genealogia? A genealogia israelita, hebreia, ela não tinha o propósito de ser tão exata, tá certo? A ponto de fornecer um conteúdo seguro para a construção cronológica. Então, a genealogia hebraica, ela principalmente valorizava os nomes, os personagens mais relevantes. Então, uma genealogia consta alguns personagens, outra genealogia consta outros personagens. Como, por exemplo, nós temos aí um texto que ele vai mencionar aqui de Lucas, que cita um tal de Cainã, Lucas 3,36, cita um tal de Cainã. Quando você vai lá para Gênesis, no texto original, não no texto grego que foi traduzido depois, mas no texto hebraico original, você não vê a menção desse Cainã. Então, quer dizer, na cronologia, se você fosse basear na genealogia, vai faltar um período já, vai ser imprecisa. Então, quer dizer, a cronologia, ela não pode se apoiar totalmente na genealogia, porque o objetivo da genealogia não era ser cronológica. Mas tem alguns fatos assim. Sim. Por exemplo, se você olhar, você encontra os escritores hebreus falando de que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Mas você não encontra esse Melquisedeque. Não tem genealogia de Melquisedeque. Só tem o personagem. Então, e você só vê, acho que só vê nem o começo, nem o final. Então, eu acho que se eu não estiver enganado, você só encontra isso só no livro de aos Hebreus. Você tem um salmo onde Davi descreve, né? Também. Disse o Senhor é meu Senhor. Meu filho, hoje te gerei. Senta-te ao meu lado, tem que pôr os teus inimigos por cabelos de teus pés. O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote eterno conforme a ordem de Melquisedeque. Só encontra esses. Só esses aí. Só lá em Gênesis, a narrativa original. Salmos, Davi menciona. Aí Hebreus vai retomar a narrativa e vai amarrar os dois, construindo a ideia do sacerdócio de Cristo. Mas ele aparece em Gênesis? Aparece em Gênesis. Melquisedeque? Sim, Abraão paga os dízimos a Melquisedeque. Só que não tem genealogia. Não tem genealogia. Então, a genealogia não é uma base segura para a cronologia. Tá? O que a cronologia faz? Ela pega alguns fatos bíblicos que nos dão certeza, tá certo? De localização histórica, e ela, partindo deles como um marco, ela vai comparar com outras narrativas, com outras histórias, com outros povos. Então, chegando uma a outra, você consegue mais segurança para estabelecer datas. Então, o mesmo tempo em que este rei de Israel estava fazendo isso, outro rei no Egito estava reinando, outro rei na Síria também estava no poder, tinha morrido um rei na Grécia. Pronto, então, pegando esses fatos cruzados e você aproveitando essas diferentes narrativas, você consegue estabelecer uma linha cronológica mais sólida. Tá? Então, por isso que algumas cronologias falham. E outra coisa, você fazer esses cruzamentos de informações, você estabelece uma cronologia mais aproximada, não é exata. Tá? Por que a Bíblia Sagrada não se preocupa em ser exata com essas informações? Porque essas informações, elas não são relevantes para a nossa salvação. Okay? Então a Bíblia Sagrada é que nem você pegar, eu vou comprar vou lá na livraria Saraiva, vou comprar um livro de física, aí eu vou ler o livro de física inteiro buscando nele uma receita de bolo. Eu vou encontrar? Obviamente que não. Por quê? Porque o livro me propõe falar sobre física, tá ok? Então não está na proposta dele receitas de bolo. Então, procurar na Bíblia a exatidão cronológica é buscar aquilo que a Bíblia não se comprometeu. Olhando isso aí, você pode trazer para Apocalipse. Quando fala sobre o anticristo. Sim. Ele diz aquele que há sabedoria. A quem há entendimento, calcule porque é o número de um homem. O enigma, exatamente. O enigma do 666. Pois é, exatamente. É interessante essas coisas. Muito, muito interessante. E o que acontece? Ele não deixou totalmente claro. Não deixou e não era propósito deixar. Tem uma situação em que diz que 3 relâmpagos ressoaram e havia uma voz nos relâmpagos e João foi escrever o que havia dito nas vozes
Aí Deus bradou para ele, não sei se foi Deus ou foi um anjo agora, mas uma voz bradou para ele dizer, não escreva o que foi dito pelos 3 relâmpagos. Olha só. Então foi dito algo, João queria escrever, não deixaram, e João deixou muito claro para nós que ele não escreveu porque não deixaram. Algo foi dito, nós não vamos saber até aquele dia em que for nos revelado, tá certo? Se é que vai ser revelado. Então temos aí, o que nós temos que entender? Qual é o propósito da Bíblia Sagrada? Porque sabendo qual é o propósito da Bíblia Sagrada, você vai saber o que buscar dela, o que esperar dela. Então a Bíblia Sagrada vai ressaltar as informações que são úteis para a nossa edificação espiritual e para a nossa salvação. Quer ver uma coisa que deixa muito claro esse objetivo da Bíblia Sagrada em relação à nossa salvação? Você pega a época, a gente vai ver aqui depois, acerca do reinado de Onri, a dinastia de Onri, né, quando tem aquela insurreição de Zinri, que mata Elar, tá certo? Zinri matou o rei Elar, e aí tomou o palácio, em uma semana fez uma matança dos parentes todos do rei, se apropriou do palácio. Onri estava no campo de batalha, ele fica sabendo, deixa as tropas organizadas lá, volta, né? Aí Zinri vê que vai ser morto, põe fogo em tudo e morre no incêndio. Aí Onri assume como rei. Um certo Tibni tenta disputar com ele o poder, mas não consegue. Onri toma o poder, funda a cidade de Samaria, tá certo? Funda a cidade de Samaria, cria edificações extraordinárias para Samaria, organiza Israel de uma forma extraordinária, militarmente, economicamente, politicamente, faz uma aliança importantíssima com o rei fenício, Etbaal, inclusive casa o filho dele com a filha dele, onde vem a praga da Jezabel, morar em Israel e promover, né, o culto de Baal e Azerá. Veja, Onri, aos olhos das nações, inclusive os assírios chamavam a terra de Israel de terra de Onri. Então, aos olhos das nações, se tivesse uma revista na época, Folha de São Paulo, ou Estadão, né, Onri, o grande rei de Israel, blá, 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 blá. Por quê? Porque é a figura mais representativa internacionalmente. Aí, diga para mim, a Bíblia Sagrada dá valor à importância política e militar de Onri? A Bíblia Sagrada fala um negocinho assim de Onri e vai descrever Elias em páginas e páginas, e ainda fala da situação em que Elias sai do ribeiro de Querite e migra lá para uma região de Sidom e vai viver como uma viúva, e aí ser alimentado, sustentado lá por uma viúva. Então a Bíblia Sagrada, na contramão do interesse internacional da história, ela narra fatos que são irrelevantes para os cronistas da época, mas são totalmente relevantes para a nossa edificação. É muito mais importante saber sobre Elias e sobre a viúva de Sarepta, aliás, não foi Sidom, foi Sarepta, saber sobre Elias e a viúva de Sarepta, do que sobre Onri, mesmo sendo Onri internacionalmente muito mais importante, tá certo? Então nós temos essas situações nas quais qual é a importância, qual é a informação relevante para o interesse do autor bíblico, que é o Espírito Santo de Deus, que guiou todo o processo, aquilo que é para a nossa salvação e edificação, tá? Então, olhando para a cronologia, nós temos que entender que a cronologia faz um esforço para tentar, aproveitando as informações que a Bíblia tem, tá certo? Então, a Bíblia não é livro de história, a Bíblia não é livro de biologia, a Bíblia não é livro, tá certo, de cronologia, mas quando ela faz afirmações sobre estes fatos históricos ou lugares geográficos, ela faz com responsabilidade. Ela não é um livro de geografia, mas quando ela fala de eventos geográficos, ela fala com responsabilidade. Então, o que o cronologista, vamos dizer assim, o que ele faz? Ele pega aquele evento mencionado e cruza com outras informações para construir uma cronologia. Agora, claro, a cronologia bíblica não vai bater com a cronologia científica. Para a cronologia científica, nós temos bilhões de anos. Para a cronologia bíblica, nós temos aí uma média, sabe? Não cronologia baseada em genealogia, mas outras cronologias um pouco mais sérias que fizeram cruzamento de dados históricos. Numa cronologia mais esforçada, alguns dizem, olha, nós teríamos 20 mil anos talvez. 20 mil anos. Enquanto a ciência diz bilhões de anos. Em relação a essa discrepância cronológica, para mim a melhor explicação que eu já vi, pode falar. Se você for levar em consideração a cronologia dos judeus, eles contam que é 5.400 e tantos anos. Mas eles contam desde quando?
Desde Abraão? Eles dizem que estabeleceram uma cronologia, mas também com essa questão genealógica que vem desde Adão até hoje. Eles dizem que fizeram isso, mas não tem como comprovar essas informações. Então eles dizem que tem 5.400 e tantos anos, tá? Mas em cima dessa questão, eles se baseiam muito em genealogias. E as genealogias são inseguras. Genealogias não dão certeza, tá certo? Então o que acontece? Fizeram aí cruzamento, né, de cronologia bíblica com outras cronologias, de outros fatos históricos e tal. Chegaram a um apanhado aí de talvez 20.000 anos. Agora, isso é totalmente discrepante em relação às cronologias científicas que apontam bilhões de anos, tá certo? A melhor explicação que eu vi tentando lançar uma luz sobre essa discrepância foi de um rabino, e eu acho que é um rabino messiânico, um rabino que crê em Cristo, e ele dá muitas aulas falando sobre a Torá, que ele é especialista já na Torá, e ele deu uma explicação para mim que foi extraordinária. Ele chamou uma pessoa da plateia, um homem, aí o homem ficou diante dele e falou: muito bem, veja só, a Bíblia diz, Deus criou o homem conforme a sua imagem e sua semelhança, ok? Então, quando Deus criou o homem conforme sua imagem e sua semelhança, o que ele fez? Ele fez do pó da terra, formou, tá? E soprou nas narinas dele. A partir dali, ele passou a ser um ser humano, tá certo? Formou um ser humano ali, ok. Agora, quando Deus formou o ser humano, uma vez que Deus deu vida a ele, soprando em suas narinas, ele estava pronto. Um corpo pronto, ok? Agora, pense comigo. Se nós pegássemos aquele ser humano que Deus acabou de criar, 1 minuto de existência, Adão, aí, claro, né, a gente tem que fazer uma imaginação, mas sua imaginação é poderosa, faça isso. Pegue Adão, leve para um laboratório, né? Você tem uma máquina do tempo, captura Adão e leva para um laboratório, aí vai dissecar o corpo de Adão agora, né? Toda estrutura óssea, de nervos, né? De pele, de vasos sanguíneos, de órgãos, tá certo? Disseca totalmente ele e faz uma estimativa do tempo que seria necessário para que todos estes órgãos e tecidos e ossos e tudo mais se desenvolvessem de uma forma natural na natureza. Quanto tempo seria necessário para isso se desenvolver por si mesmo, tá ok? Então, o tempo apontado por essa perspectiva, por essa hipótese, seriam sim de talvez milhões, bilhões de anos, né, conforme a teoria da evolução macro, tá certo? A teoria geral da evolução, conforme apontada por Darwin, né? Então, desde um ser unicelular que vai desenvolvendo, fundindo em outros seres diferentes, de outras espécies, até chegar os primeiros hominídeos, que vão desenvolvendo até chegar ao Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, até chegar no ser que temos hoje. Temos aí o quê? Bilhões de anos, para chegarmos até o estado atual. Mas em quanto tempo Deus criou o mesmo homem que seria necessário milhões de anos para desenvolver? Criou em 1 minuto. Então o que acontece? Deus criou algo pronto, só que esse algo, para ficar pronto a partir de uma análise laboratorial, levaria tantos milhões de anos a partir de uma teoria evolucionista. E esse é o conflito. De fato, levariam milhões de anos, mas Deus, que é todo-poderoso, criou em um instante. Então, por exemplo, pega uma estrutura geológica, né? Pega o universo, o Sol, tá ok? Que é uma estrela de hélio, que está queimando, não sei, esses números eu sou péssimo de memória. Então, a tantos milhões de graus, tal, está queimando lá a estrela de hélio chamada Sol. Então, uma estrela dessa, para se desenvolver sozinha, tá certo? A ponto de você ter um universo totalmente compactado, onde esse universo compactado entra em colapso, há uma explosão, há uma expansão, um afastamento, um resfriamento de alguns corpos estelares, depois outros que estão ainda incandescentes, os que resfriaram, formou uma crosta, né, depois de ficarem queimando, esfriou, formou gases, os gases aqueceram, depois tornaram liquefeitos, aquele mar, né, depois foi se esfriando, se transformando, os elementos foram assentando, ali depois, sozinho, tá? Sem ninguém orientar, criou uma vida ali. Então, a partir dessa perspectiva, tudo aquilo que Deus criou em haja sol, haja lua, né? Sol para
o dia, lua para a noite, a terra, águas de cima, águas de baixo, parte seca, né, seres nas águas, seres na terra. Tudo aquilo que Deus criou pela sua palavra, se nós pegarmos o elemento e analisarmos no laboratório, levaria milhões de anos. Então, não há conflito olhando essa perspectiva. Aquilo que Deus criou, de fato, se fosse para desenvolver-se naturalmente, o que eles chamam de randômico, tá certo? A origem randômica do universo, ou seja, não guiada, não orientada. Inclusive, acaso, exatamente. Inclusive, hoje existe uma forte linha científica, existe um criacionismo científico hoje, que fala de design inteligente. O design inteligente, o que é? Não é que os caras estão pregando teologia, não é que os caras estão falando de Deus. Eles estão falando que existe uma inteligência por trás de todo esse sistema. Esse sistema não é estúpido, esse sistema é organizado. Então existe uma mente pensante. Sim. Agora, se você quer chamar ela de Deus, tudo bem. É que até o ateu crê nisso. Então, esse é o ponto, pastor. Tem ateus aderindo ao design inteligente. Sim, porque outro dia eu lembro que eu falei, acho que eu falei aqui, que eu conversando com um ateu, ou ator. O ator. E ele diz que realmente há uma sabedoria, entendeu? O Enéas, vê a aula do Enéas falando, o pessoal perguntou se ele crê em Deus, tal, ele dando a aula, ele era geneticista, extraordinário. A aula dele, de vez em quando eu dou uma olhada de novo. Eu não consigo falar com os números dele, porque a minha memória é péssima, mas ele fala, olha, dentro de um cromossomo, você pode pegar e analisar, tá certo, a questão cromossômica, transfere isso, tá certo, para, vamos dizer assim, enciclopédias. Cada código de cromossomo é uma enciclopédia. Falou, nós teríamos tantas mil enciclopédias Bassa dentro de um cromossomo, com informações para poder constituir o corpo humano. Aí fala, como que eu vou duvidar da existência de uma inteligência que foi conduzir todo esse processo? Mas aí também, levando com base na Bíblia. Sim. Algumas passagens falam que a natureza louva a Deus. Louva a Deus. É o Paulo, né? Salmo, exatamente. A natureza louva a Deus, entendeu? O sol e a lua. Exatamente. Sem linguagem. E sem voz. Isso aí. Ouve-se a sua voz. Seu louvor. Então, vê, só pelo fato deles existirem e de eles realizarem todo o seu movimento, esse é o louvor. Porque eles estão louvando o seu Criador. O Sol foi criado para ser Sol, a Lua para ser Lua, o planeta para, né, existir, ser a base da nossa existência. Então, todo o sistema que funciona. Então, tudo isso aí louva a Deus dentro da sua existência. Esse negócio de você está falando de evolucionismo. Estourou o Big Bang, mas... Exatamente, a teoria do Big Bang. É que nem eu falo assim, eu não leio, eu acho que sobre 7 livros da Bíblia por muito. Sim. Mas, tipo, você mesmo em Salmo você tem algumas pistas, entendeu? Gênesis, separação de águas e águas. Sim. Tipo, as estrelas estão fixadas no firmamento, entendeu? Pois é. Aí entra um negócio que... extraordinário. E aí, além de nossa... pouco que você tem contato com a Bíblia, você já se surpreende, né, com relação àquilo que ela afirma e que pode ser comprovado na natureza. A natureza é o maior livro de Deus que você possa imaginar, que você possa ver. Você olha para a natureza e você vê a obra de Deus. Então, constantemente, o ateu tem que negar Deus, que está sendo cotidianamente esfregado na sua cara pela natureza, pelo funcionamento dos seres até microscópicos. Salmo 19. Salmo 19, maravilha. Os céus manifestam a sua glória. Sim. Pai do Senhor, chega aí. Paz em Cristo, demos Senhor, tudo bem? aí para os irmãos. Maravilha. Fica à vontade, viu? Qualquer dia vir compartilhar conosco aí. Estamos estudando o que hoje? Geografia bíblica. Geografia bíblica, exatamente. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Por isso que... exatamente. Então, só pelo realizar os seus movimentos, eles louvam a Deus e demonstram a existência do Criador. Pai do Senhor, vai com Deus. Amém. Daqui a pouquinho já libero ele, hein?
Então é nisso que a gente vê, essa discrepância entre a cronologia geral e a cronologia bíblica, nós vemos que, olhando nessa perspectiva, conforme apontado por ele, nós vemos que na verdade uma coisa está dentro da outra. Então, se aquilo fosse desenvolver-se de uma forma randômica, não orientada, natural, necessitariam de milhões ou bilhões de anos. Mas uma vez que foram criadas ex nihilo, foi criada pela palavra de Deus do nada, tá certo? Deus criou todos esses sistemas, organismos, tá certo? E mundos, criou eles pronto pela sua palavra. Então Deus criou esse firmamento, a rocha, por exemplo, do que ele é composto. A rocha foi criada pronta, mas se fosse analisar em laboratório, chegaríamos a teorizar milhões de anos ou bilhões para a sua formação. Mas Deus criou ela pronta pela sua palavra. Tá ok? Pode falar, pessoal. Não, aí onde jamais a pessoa consegue chegar. Não. O homem natural, por isso que Paulo disse, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Natural não compreende, não chega ao entendimento. E, tipo, comparado com o momento que a gente está hoje, você acha que ainda tem revelação na Bíblia? Que tipo, ainda não foi isso? É o seguinte, a cronologia bíblica eu já expliquei para vocês que tem uma discrepância entre a cronologia bíblica e a cronologia científica. E tem também uma cronologia bíblica baseada só em genealogia, que se tornou obsoleta. Uma cronologia só baseada em genealogia, por exemplo, o tal de James Ussher produziu uma, e ele aponta como a data da criação em 4004 a.C. Então, seria a idade da Terra, 4004 anos antes de Cristo. Ok? Mais os 2000 que a gente tem aqui, uns 6.000 e pouco. Ele tirou daquelas 14 gerações. 14 gerações, exatamente. Foi empilhando aquilo ali e somando. Mas tem lacunas, então tem defeitos, tem algumas. Então não tem como se basear só naquilo. Você tem que avançar um pouco mais, pegar as cronologias, pegar os fatos históricos, comparar com outros povos, outras cronologias, aí você chega a um número mais próximo da realidade, tá? Então a gente tem aí essas questões aí. Pessoal, fértil crescente, que é importante a gente entender esse